Bom, nós vamos dar início a essa nossa atividade. Gostaria já de imediato agradecer a presença de todos que estão participando dessa atividade, a todas as organizações, e dizer que nós temos hoje um dia muito importante de trabalho. Essa é uma etapa de um trabalho que nós começamos a organizar. Queria relembrar brevemente os passos que nós demos até chegarmos a esse encontro e pensarmos um pouco quais são os passos que nós daremos em seguida. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, como parte da agenda de desenvolvimento, tem como uma das suas prioridades olhar para a questão do desenvolvimento e do desenvolvimento sob a dimensão da sua sustentabilidade. E esta prioridade, ela ganhou um foco com a realização do evento da Rio+20 aqui no Brasil no ano que vem. E nós realizamos 2 colóquios internos do Conselho para tratar de analisar de que maneira que o Conselho poderia contribuir com o processo da Rio+20. Na oportunidade desses 2 colóquios, alguns conselheiros que vêm de diferentes origens, dos empresários, dos trabalhadores, de diferentes organizações da sociedade civil, colocaram o desafio para o Conselho, perguntando se não seria oportuno o Conselho articular um espaço de reflexão conjunto da sociedade civil, visando uma participação articulada da sociedade civil no processo da Rio+20. E talvez continuar esse processo para além da Rio+20. Nós colocamos esta reflexão, essa proposta para análise no comitê gestor do Conselho. O ministro Moreira Franco já tinha assumido também a coordenação do Conselho. E nessa reunião do Conselho, do comitê gestor do Conselho, nós deliberamos por acatar esse desafio do Conselho promover um espaço de articulação da sociedade civil, visando criar nesse espaço uma possibilidade de identificar se nós temos capacidade de ter uma proposta comum da sociedade civil acerca do que nós entendemos por desenvolvimento sustentável e temos nessa visão uma estratégia de intervenção na Rio+20. Desse processo nós abrimos aí uma conversa mais ampla, essa conversa mais ampla chamando várias organizações, que confirmaram esta oportunidade e nós passamos a preparar esse evento de hoje. Esse evento de hoje, então, é uma primeira chegada de um processo que nós iniciamos a partir desta demanda e da análise da oportunidade de criarmos esse espaço, visando gerar a oportunidade da sociedade civil, através das suas organizações, construírem uma visão acerca do que nós entendemos por desenvolvimento sustentável. Esta oportunidade se dá, por um lado, porque nós identificamos no Conselho que os próximos anos, as próximas décadas, as próximas 2 décadas, o Brasil tem uma oportunidade inédita de fazer transformações no sentido de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Identificamos que a participação da sociedade civil é determinante para o sucesso dessa estratégia e para a sua definição. Ou seja, nós não teremos sucesso numa estratégia de desenvolvimento sustentável sem uma vigorosa participação da sociedade civil. Identificamos que o Conselho é um dos espaços que pode permitir esse tipo de articulação. De articulação, portanto, de promover encontros onde nós possamos tentar, no nosso espaço, gerir a possibilidade de construir uma visão comum. E foi essa a oportunidade que nós construímos com esse evento. Esse evento de hoje caminha em seguida para nós trabalharmos as conclusões do trabalho do dia de hoje, visando identificar um conjunto de elementos que constituiriam um documento. Provavelmente, fechando, nós devemos até o final do dia de hoje fechar esse cronograma, mas estamos identificando a 2ª quinzena de setembro como a data limite para nós concluirmos esse processo. E a nossa proposta é que nós façamos desse processo uma estratégia de intervenção, inclusive de
contribuição ao governo brasileiro sobre a visão da sociedade civil acerca do que nós entendemos por desenvolvimento sustentável, a estratégia do Brasil, e aí o compromisso já de primeira hora do ministro Moreira Franco em conduzir também esse processo no âmbito do governo, a ministra Isabela, que é a secretária executiva da Comissão Nacional, por nós conduzirmos esse processo daqui para frente. Então, esta oportunidade é uma oportunidade gerada nesse ambiente de identificar a possibilidade, e esse trabalho é uma tentativa de construir essa possibilidade de um posicionamento comum. Nós sabemos, e desde o começo nós colocamos isso como um desafio, que não é fácil. Nós todos que estamos nessa sala sabemos que não é fácil ter um entendimento comum. Mas nós sabemos também que este entendimento que nós podemos construir, ele pode ser um elemento muito importante para o sucesso de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. O nosso fracasso poderá confirmar o fracasso dessa estratégia como um todo, ou seja, o que está em jogo não é um interesse particular, não é um interesse setorial, não é um interesse específico. O que nós estamos tratando é de algo muito maior e que vai para além da nossa geração. Nós estamos falando da possibilidade de darmos sustentabilidade ao desenvolvimento do país, do planeta. E se nós, como sociedade civil, não entendermos esse espaço que nós temos para fazer essa construção, é provável que nós fiquemos muito tempo discutindo as nossas diferenças e a possibilidade de uma estratégia de desenvolvimento sustentável passa, né, e os problemas vão se agravar e nós continuaremos com as nossas diferenças. Talvez o que nós estávamos propondo é que esse encontro abra a possibilidade de nós tentarmos identificar com muito vigor quais são as nossas convergências e qual é o esforço necessário para a construirmos. Se nós não tivermos esta possibilidade, corre o risco que nós tenhamos muitas diferenças e essas diferenças só agravem o problema da insustentabilidade da nossa estratégia de crescimento, que traz um conjunto de problemas que acho que todos nós dominamos razoavelmente bem. Então, a agenda que nós temos, nós sabemos, não é uma agenda simples, nós não temos a ilusão de que nós nos reunindo sairemos facilmente com um entendimento comum sobre o que nós queremos e entendemos por desenvolvimento sustentável, mas nós afirmamos a convicção que nós temos capacidade de fazê-lo. Não será um trabalho fácil, não será uma trajetória simples de ser percorrida, entretanto, o desafio de fazê-lo se impõe diante do objeto, diante do desafio, diante daquilo que é o olhar de futuro e coloca para nós a tarefa de enfrentarmos esse problema. É nesse âmbito que nós construímos essa oficina. E pensamos essa oficina em três momentos. O momento de abertura, com a participação da ministra Isabela e do ministro Moreira Franco. Em seguida, uma exposição para alimentar o debate do professor Inácio e do ministro Herman. E, em seguida, um conjunto de trabalhos feitos aqui com essa dinâmica, que depois será orientada ao longo do dia, que gerará um conjunto de insumos para um grupo de trabalho processar, elaborar uma versão de um documento para um outro encontro nosso, onde nós deveríamos, em conjunto novamente, com o processo que nós vamos definir, bater o martelo sobre o nosso posicionamento. Esse posicionamento, primeiro, tem um prazo, que é o prazo de nós podermos contribuir efetivamente com a agenda do governo brasileiro para a participação na Rio+20, portanto, é uma agenda cujo prazo é setembro, início de outubro no máximo, e depois nós temos a proposta de continuarmos esse processo até a Rio+20. E dependendo de qual for a nossa articulação, talvez continuarmos essa articulação para além da Rio+20. Ou seja, nós temos 3 etapas. Esta primeira, até final de setembro, início de outubro, está clara. A próxima nós temos que definir em conjunto, de outubro até a Rio+20. E depois da Rio+20, dependerá de quanto que o trabalho que nós fizemos em conjunto mostrar que ele foi eficaz e que faz sentido nós o continuarmos. Então, essas são as diretrizes gerais que esse espaço de articulação elaborou. E gostaria, em nome de todos os conselheiros que estão aqui presentes, agradecer a participação de todos, a mobilização feita, as organizações aqui presentes, e dizer que esse espaço é um espaço nosso, que nós temos que
autogeri-lo para que ele possa ser, de fato, um espaço que gere respostas segundo aquilo que acho que todos nós entendemos que são as nossas responsabilidades em relação à questão que está colocada.